Uma boa noite a todos, uma boa noite aos queridos amigos que nos assistem. Nós estamos aqui uma vez mais reunidos, em nome de Jesus, para estudarmos o seu Evangelho. E hoje estamos aqui com a ajuda da Maria Cristina, minha querida esposa, que vai me ajudar. Nós vamos fazer uma dobradinha aqui. Eu vou falar um pouquinho e ela vai falar um pouquinho. Então, antes de darmos início ao estudo do Evangelho desta noite, nós vamos fazer nossa prece de abertura. Querido Mestre Jesus, agradecemos uma vez mais a oportunidade que estamos recebendo de estudar o seu Evangelho e discutirmos o seu Evangelho com todos aqueles que estão nos assistindo. Permita, Senhor Jesus, que esses ensinamentos fiquem gravados em nossos corações, para que possamos aplicá-los na nossa vivência diária. Nós sabemos, Senhor Jesus, que estudo da doutrina espírita sem prática é nulo. Então, ajuda-nos para que possamos modificar o nosso comportamento diário, modificarmos as nossas atitudes e sermos cada vez melhores. Então, Senhor Jesus, com a sua permissão, nós iniciamos os trabalhos desta noite. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Nesse capítulo do Evangelho, tem uma mensagem de um espírito protetor muito interessante, que sempre chamou muito minha atenção. No item A Paciência. Quando ele fala sobre a paciência, ele se refere como um espírito amigo, e a paciência, ele diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Meu Deus do céu, que frase forte. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei abalado com isso, porque eu não gosto de sofrer e não gosto de dores, não gosto de. E muitos às vezes comentam que os espíritas gostam de sofrer. Eu já vi esse comentário muitas vezes. Os espíritas são fãs do sofrimento. Não, lê do engano. Então eu vou tentar explicar essa frase, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nós sabemos que nós já vivemos muitas vidas, além dessa que nós estamos vivendo agora, já vivemos muitas vidas anteriores. E nós temos que resgatar os nossos erros do passado, que nós chamamos de expiação. Por isso que todos nós estamos aqui num mundo de expiação e provas. Estamos para ser provados, para ser testados, para saber se a gente já aprendeu mesmo. E estamos aqui para expiar, para resgatar os erros do passado. A dor, ela é uma bênção no sentido de que nós vamos gradativamente liquidando os nossos débitos. Vamos pagando as nossas dívidas. Mas mesmo assim é muito difícil raciocinar nesse sentido, porque senão nós podemos entrar num desespero, porque, repito, eu não gosto de sofrer, não gosto de dor, não gosto. Eu não gosto de ver as pessoas sofrendo também, as pessoas com dores. Aí,
Uma vez, eu escrevi para um grande amigo espírita, na época que não existia o WhatsApp, nem e-mails, né? As conversas eram por correspondências. Na década de 80, muitos de vocês que estão nos assistindo nem tinham nascido. Eu mandei uma carta para esse amigo, contando dos meus problemas, das minhas dores, dos meus sofrimentos daquela época que eu estava passando, para ver se ele me orientava, me aconselhava, se ele me entusiasmava para alguma coisa interessante que eu não tinha visto ainda, o que ele tinha quais as orientações que ele tinha para mim, E a resposta dele foram duas frases de Paulo, que quando eu li eu fiquei louco da vida com ele, porque aí ele disse assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Regozijai-vos sempre. Em tudo dai graças e regozijai-vos sempre. Esse é a orientação que ele me dá no momento difícil que eu estou passando. Peguei e liguei para ele. Ele trabalhava no Banco do Brasil e ele atendeu a ligação. Quando ele atendeu a ligação, que ele viu que foi eu, ele começou a rir. Ele começou a rir e falou assim: Ariovaldo, a dor é uma bênção no sentido de nos despertar para as verdadeiras responsabilidades da vida. Porque Deus nos ama, não quer que a gente sofra, mas quer nos alertar para as verdadeiras responsabilidades da vida. Então, quando nós estamos passando um momento difícil, nós temos que raciocinar: o que será que Deus, que Jesus, está querendo me ensinar com isso? Esse é o ensinamento. Se nós raciocinarmos com franqueza, friamente, nós vamos entender a origem daquela nossa dor, daquele nosso sofrimento. Por quê? Porque a maior parte das nossas dores são de erros que nós cometemos nessa existência. Nós ainda temos poucas condições de resgatarmos erros do passado. A cobrança que nós temos de Deus é em suaves prestações. Então, em cada existência, nós pagamos muito pouquinho. Nós resgatamos normalmente aqueles erros da existência presente. Então, quando nós vamos analisar o erro ou a dor que nós estamos sofrendo, nós vamos raciocinar e nós vamos verificar que aquilo é em virtude de coisas que nós fizemos nessa existência. Aí reside a bênção. Por quê? Porque nós vamos raciocinar a respeito daquela dor, a respeito daquele sofrimento. Por que nós estamos sofrendo? O que eu não deveria ter feito para não estar naquela situação? O que eu fiz para estar naquela situação? Então, isto é que nos leva a raciocinar. Porque nós, quando iniciamos as primeiras linhas da doutrina espírita, nós aprendemos a lei de ação e reação, cada um segundo as suas obras. Isso é que nós aprendemos, cada um segundo suas obras. Então, se cada um segundo as suas obras. Cada um segundo suas obras. Então, se eu estou colhendo uma coisa que não é boa, é porque eu não fiz coisas boas. A lei é plantio e colheita. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. É isso que nós aprendemos com a doutrina espírita. Por isso a dor é uma bênção. É no sentido de nos despertar. Nós já ouvimos outros ensinamentos espíritas que disseram o seguinte, que nós podemos aprender pelo amor ou aprender pela dor. Não tem outro caminho. Ou aprendemos pelo amor ou pela dor. O que é aprender pelo amor? Pelo amor é quando alguém nos aconselha, nos orienta, os nossos pais nos orientam, e nós começamos a fazer tudo certinho.
Tudo de acordo com as orientações recebidas. Quando nós estudamos o Evangelho e começamos a seguir o Evangelho, estamos aprendendo pelo amor, pela dor. É quando nós realmente continuamos a pisar errado, a fazer coisas erradas. Então aprendemos pela dor. Quantos de nós não chegamos na casa espírita pela dor, pelo desespero, pelas aflições, pelas questões físicas, dores físicas, de doenças e outras questões também, em virtude disso que nós temos passado. Então, nós aprendemos a raciocinar. Então, a dor é uma bênção nesse sentido. E Emmanuel diz assim, Emmanuel diz mais claramente a respeito desse assunto, quando ele diz assim, em qualquer momento, em qualquer circunstância, você está recebendo sempre o melhor. Aí ele explica que como Deus nos ama, nós sempre recebemos o melhor. Sempre recebemos o melhor. Nós nunca recebemos aquilo que não merecemos ou aquilo que pode nos prejudicar, de maneira nenhuma. Aquilo que nós estamos recebendo, que no caso é a dor, é para nós despertarmos, entendermos a razão daquela dor, o motivo de estarmos naquela situação difícil, para nós modificarmos os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. É nesse sentido. Por isso que Emmanuel diz, em qualquer circunstância, em qualquer momento, você está recebendo sempre o melhor. Por quê? Porque a bondade de Deus para conosco é infinita. Mas o mal somos nós que fazemos. Deus só faz o bem. Então, sempre que nós não fazemos o bem, estamos fazendo o mal. Quando não fazemos o bem, por omissão, nós estamos permitindo que o mal se alastre. Quando nós, por exemplo, as pessoas às vezes dizem assim, eu não faço mal a ninguém, eu não prejudico ninguém, eu só fico na minha casa, no meu cantinho, e não quero saber de nada aí fora. Quer dizer, ela está preocupada exclusivamente com a vida dela. Por omissão, ela está permitindo que o mal se alastre. Porque se ela saísse em busca de agir para o bem, de socorrer os necessitados, por exemplo, de amparar os aflitos, de socorrer aqueles que precisam, ela estaria fazendo o bem. Se ela não faz o bem, por omissão, ela permite que o mal se alastre. E esse é um plantio, nós estamos plantando o mal, vamos responder por isso. Nós vamos responder por todo o bem que nós deixamos de fazer. Por isso que nós precisamos sempre pensar e fazer o bem 24 horas, porque vamos responder por aquilo que deixamos de fazer. Porque o nosso tempo aqui na Terra é um período curto. Nós estamos aqui na escola passageira, uma escola passageira, estamos poucos anos, uns ficam 50 anos, 60 anos, 70, 80 anos no máximo, e já saem da escola, já retornam para a verdadeira pátria, que é no plano espiritual. Mas o tempo que nós temos aqui, nós temos que usá-lo corretamente, fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance. Esse é o único objetivo da vida. Nós reencarnamos exclusivamente para isso, para fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Para fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Por isso que nós reencarnamos. É nesse sentido, então, que nós devemos entender essa frase, que quando a gente lê pela primeira vez, nos assusta. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Meu Deus, que frase dura! Será isso mesmo? Mas nós precisamos compreender qual a finalidade da dor, qual o objetivo da dor. Aí nós vamos perceber que a dor
é um ensinamento. Por quê? Porque nós não aprendemos pelo amor. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Esse é o ensinamento que a gente aprende na doutrina espírita sempre. Em todas as palestras que a gente ouve, os livros que a gente lê, todos esses ensinamentos. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a dor realmente é uma bênção, porque ela nos ajuda a modificar a maneira de ver a vida, a pararmos para olharmos a vida com outros olhos, de outra maneira. Por isso a dor é uma bênção. É nesse sentido. Agora eu vou passar a palavra para a Cristina, senão ela vai falar que eu falei isso o tempo todo sozinho. Boa noite a todos. É uma alegria estar com todos nessa noite para estudarmos um pouquinho de Jesus. E, continuando o que o Ariovaldo estava falando, realmente quando nós entendemos a razão do sofrimento que nós estamos passando, seja ele qual for, muda o nosso comportamento interior, não é? Quando nós procuramos saber e entender essa dor que nós estamos passando, nós temos uma postura mais serena, mais dócil. Nós não temos aquela postura de irritabilidade, de nossa, por que isso está acontecendo comigo? Só acontece comigo. Quer dizer, que se fosse com o outro, tudo bem, mas como é com a gente, então não pode acontecer. Não, a gente, quando entende os propósitos do nosso Criador, que são sempre para o nosso bem, nós aceitamos melhor os sofrimentos que nós temos que passar. Resignação. Nós temos mais resignação, mais entendimento. Nós separamos essa noite uma mensagem de Caíbar Schutel, que está no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que tem um mosquito chato aqui, que diz sobre esse capítulo, né? Porque é sobre os bem-aventurados, os mansos, porque herdarão a terra. É uma fala de Jesus, das bem-aventuranças do Sermão do Monte. E Caíbar Schutel colocou como título mansidão e irritabilidade. Então, Caíbar diz assim, que a delicadeza e a civilidade são filhas diletas da mansidão. Olha que interessante. Quer dizer que para a gente ser manso, olha só, nós temos que ser delicados e civilizados. Delicados, inclusive, na nossa maneira de ser, e isso é muito interessante, porque muitas vezes nós somos delicados com... Ai, um minutinho só. Tá vindo na minha cabeça. Sem parar. 2 minutinhos que tem um mosquito chato. Nós temos que ser delicados, inclusive com as pessoas que convivem mais conosco, porque muitas vezes nós até somos mais delicados, mas com as pessoas de fora. E quando chegamos dentro do nosso lar, extravasamos tudo aquilo que nós não queremos mostrar de fato quem nós somos lá fora para o outro. E Caíbar nos chama a atenção, espera um pouquinho, se você quer ser manso, como Jesus está falando, tem que começar a ser delicado e tem que começar a ser civilizado. Civilizado
realmente no sentido de agirmos como seres humanos que já conhecem os seus direitos, mas está sempre preocupado em cumprir os seus deveres. E daí ele continua dizendo assim, que pela mansidão, o homem conquista amizades na terra e bem-aventuranças no céu. É óbvio, porque se nós cultivamos seres amigos aqui no planeta que nós estamos vivendo, da mesma maneira nós vamos estar cultivando seres amigos do plano espiritual. Porque, é claro, uma pessoa doce, mansa, ela vai, o quê? Sempre estar em sintonia com outros espíritos do mesmo padrão vibratório. E diz assim, que inimiga a doçura, né? Inimiga da irritabilidade, que gera o quê? A cólera. A mansidão sempre triunfa nas lutas. Vence as dificuldades, enfrenta os sacrifícios. A pessoa, então, doce, mansa. Porque, vejamos, queridos irmãos, podem observar, quando nós estamos passando, vamos supor que nós estamos passando uma dor física, por um problema, seja qual for, e essa dor, vamos pegar, por exemplo, uma dor de cabeça. De que adianta nós ficarmos irritados com isso e com as pessoas que estão ao nosso redor? Pelo contrário, essa dor parece que vai aumentar, e tem razão de ser. Por quê? Com a irritabilidade, nós, inclusive, acionamos determinados músculos, quando nós ficamos bravos, tensionamos determinados músculos que muitas vezes até piora essa dor de cabeça. Mas levando para a dor, seja qual for, se nós mantemos o coração, a mente com serenidade, com mansuetude, aquele problema, mesmo existindo, ele acaba ficando mais leve, mais suave. E Caíber continua. Ele diz assim: os mansos e os humildes de coração possuirão a terra. Por quê? Se elevam na hierarquia espiritual e se constituem outros tantos propugnadores invisíveis do progresso de seus irmãos, guiando-lhes os passos nas veredas do amor e da ciência, nobres ideais que nos conduzem a Deus. E ele põe uma fala de Jesus. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou humilde e manso de coração. É com Jesus e em Jesus que devemos buscar as lições de mansidão de que tanto carecemos nas lutas da vida. Embora enérgico, porque Jesus era enérgico, quando as circunstâncias o exigiam, o sublime Redentor sabia fazer prevalecer a sua palavra pelo poder da verdade, que a embalsamava e sem ódio, sem fel, combatia os vícios, os embustes que deprimiam as almas. Veja, Jesus sempre bom, franco, sincero, caritativo,
prodigalizava a seus ouvintes os meios de adquirirem o necessário à vida na terra e a felicidade no céu. Jesus também dizia: não vos encolerizeis, para que não sejais condenados. E Caíbar diz: a irritabilidade produz a cólera. E a cólera é uma das causas predominantes de enfermidades físicas e males psíquicos. Para o momento que nós ainda continuamos vivendo, diante da pandemia que ainda nos assola o planeta Terra, olha que orientação mais, vamos dizer, muito propícia para o momento que nós estamos vivendo. Não adianta nós cultivarmos: hoje eu estou colérico, porque não suporto mais o isolamento, o ficar só dentro de casa, o trabalho só dentro de casa. E isso vai resolver a questão pandêmica, inclusive nossa? Pelo contrário, vai piorar. Vai, como diz Caíbar aqui, fazer com que a gente possa ter enfermidade física, pode até ser relacionada a que nós estamos vivendo agora, e males psíquicos. Quantos de nós, muitas vezes, não estamos nos encontrando diante das situações que estamos vivendo com enormes desequilíbrios psíquicos? E Caíbar continua: a cólera engendra a neurastenia, as afecções nervosas, as moléstias do coração. É um fogo abrasador que corrompe o nosso organismo. É o vírus peçonhento que macula nossa alma. Olha, queridos irmãos, que extraordinário. Muitas vezes nós estamos só preocupados com o vírus material que nós estamos vendo aqui, o SARS-CoV-2. Não. Nós temos outros tipos de vírus que nós precisamos tomar muito cuidado e que são, inclusive, criados por nós mesmos, pela nossa vivência mental que nós temos. Em vez de ouvirmos Jesus, sermos mansos, pelo contrário, nos encolerizamos. Fazemos o contrário do ensinamento de Jesus, e daí, vendo o que o Ariovaldo acabou de falar no começo do nosso estudo, é óbvio que nós vamos, se nós plantamos isso, vamos colher o quê? Esses problemas mentais e espirituais criados por nós. Veja bem, filha do ódio, a cólera é um sentimento mesquinho das almas baixas, dos espíritos inferiores. Então, precisamos nos cuidar. Nós queremos viver Jesus, e como é que nós continuamos ainda querendo cultivar a cólera, em vez da brandura, da docilidade, da mansidão? E Caíbar diz: sem mansidão, olha que interessante, sem mansidão não há piedade. Sem piedade não há paciência. Sem paciência não há salvação. Olha que extraordinário. Ou seja, nós temos obrigação, queridos irmãos, de sermos pacientes. Se ainda não conseguimos, temos que começar hoje a nossa luta interior por conquistar. E diz mais: a mansidão é uma das formas de caridade
que deve ser exercitada por todos os que buscam a Cristo. É da cólera que nasce a selvageria, que tantas vítimas têm feito. É só analisarmos. No momento de cólera, quanta bobagem a gente faz. Falamos o que não deve. Agimos, temos atitudes que não se devem. E depois, muitas vezes, nos arrependemos. Buscando a paciência que a gente sente falta. Puxa, perdi a oportunidade de ser manso, de ser dócil. E fui colérico, mas aí já foi. Então, mas assim, temos que fazer esse cuidado diário. Diz mais ele, da mansidão vem a indulgência, a simpatia, a bondade e o cumprimento do amor ao próximo, da mansidão, não da cólera. E diz mais ele, o homem prudente é sempre manso de coração. Persuade seus semelhantes sem se excitar. Previne os males sem se apaixonar. Extingue as lutas com doçura e grava nas almas progressistas as verdades que soube estudar e compreender. Os mansos e humildes possuirão a terra e serão felizes. O quanto se pode ser no mundo em que se encontram. Veja que extraordinário. Caíbar Schutel, então, nos chama, mais uma vez, junto com Jesus, para que sejamos mansos e humildes, e que façamos essa limpeza interior, que todos nós necessitamos, queridos irmãos, todos nós ainda trazemos mazelas arraigadas no nosso coração que precisamos extirpar. Mas com Jesus e com a vontade firme, com o pensamento em nosso Criador, nós conseguimos, se nós quisermos. Então, que nesta noite fique para nós a nossa lição de casa. Que sejamos mansos e humildes, para que de verdade possamos herdar esse planeta extraordinário, a nossa terra, e sendo assim, fazermos aqui um pedacinho do céu, um pedacinho do paraíso que todos nós sonhamos. E nós agradecemos desde já toda a presença de todos os irmãos que estiveram conosco nesta noite, no estudo do Evangelho de Jesus, que é o único que nos dá a força para prosseguirmos sempre melhores e para o bem aqui na Terra, e quando nós voltarmos para o plano espiritual. Nós agradecemos o carinho e a atenção de todos. E vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Antes vou perguntar para o meu companheiro se ele quer falar alguma coisa. Não quero. Não quer, diz que não quer. Então nós vamos cerrar os nossos olhos e pensarmos nesse espírito extraordinário que o nosso Criador, por amor a todos nós, permitiu que estivesse em carne e osso junto conosco e que hoje continua em espírito conosco, nosso amado Mestre Jesus. Só ao pronunciarmos o vosso nome, já nos emocionamos, Mestre querido. Na alegria
que temos de sentir a vossa presença conosco, nos amparando diante das situações que ultimamente estamos vivendo aqui no planeta Terra. Rogamos, Jesus, que diante de todos os percalços e de todas as dores, possa o vosso amor aplacar o sofrimento de inúmeros irmãos nossos, segregados em um leito de dor, nos hospitais, muitos em seus próprios lares, e muitos, Jesus, somado ao desconhecimento dos vossos ensinamentos, fazendo com que essas dores cheguem a um patamar quase que insuportável. Pedimos por todos, Jesus, que a nossa terra, nesse instante, seja envolvida por vosso amor, pela bondade de nosso Criador, e que possamos dizer, profundamente agradecidos pela bênção da vida, pelo amparo que sentimos a cada dia, ser louvado, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na senda de redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e não erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro tão distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, aonde se cumpra a vontade de vosso amor. Assim seja. Obrigada, Senhor. Obrigada, queridos amigos e irmãos que estiveram conosco na noite de hoje. Um beijo no coração de cada um. Muita paz sempre. Até mais.